não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Como é que nós perceberíamos a diferença entre o que é um puro pensamento e o que é um desejo, ou um temor, por exemplo? Simplesmente não conseguiríamos, né? Então é isso aí. A água e a lama são é outro simbolismo natural. Não é isso? Quando você suja a mão, o que você faz? Você lava a mão no quê? No óleo? Na graxa? Ah, ou na água, meu Deus do céu. Porque a água tem algo de purificador por si mesma. Não é isso? Aliás, a própria noção de pureza. Quando Kant denomina o livro dele Crítica da Razão Pura. O que ele quer dizer com isso? É a razão que é separada, não está misturada com sentimentos, percepções, etc, etc. Na verdade, a razão pura, ela em si mesma não existe, porque todo ser humano só tem a sua razão misturada com percepções, com sentimentos, etc, etc. Mas nós podemos mentalmente isolar uma coisa da outra. Tá certo? Então a chamamos de pura. Não é isso? Então, esta mesma ideia, vamos dizer, é porque se não tivesse água no rio nem na torneira, como é que você ia pensar a coisa de pureza? Não ia pensar isso mais nunca na vida. Né? Se não existe algo que nos limpa e nos purifica, nenhuma ideia de pureza, portanto, de separação entre uma coisa e outra, seria possível. O que quer dizer o sujeito ser santo? O que quer dizer o santo? O santo quer dizer separado. É o sujeito que, por algum meio, ele se tornou descontaminado daquilo que o cerca. E na medida em que ele se torna descontaminado, então isso quer dizer que através dele, certos aspectos do mundo espiritual que não seriam invisíveis se tornam visíveis. Isso é uma coisa muito simples. Não é isso? Então, quando você toma o exemplo, por exemplo, desses corpos incorruptíveis dos santos que estão aí há 1000 anos, 200 anos, 500 anos, e o corpo não decompõe. Se não existisse isso, você não teria testemunho da separação entre este indivíduo e o meio físico circundante. A separação em si mesma não é física. Mas se não tivesse nenhum sinal físico dela, a ideia seria puramente abstrata. Seria uma mera hipótese e não uma presença. Esta é a verdadeira importância do culto dos santos. Né? Evidentemente tem muita gente falando, não sabe nem o que quer dizer a palavra santo. Então, toda esta... Bom, vamos continuar aqui. Então, quando alguém nos pede para esclarecer algo que nós estávamos dizendo, então você atualiza alguma dessas intenções que já estavam presentes, mas presentes é uma forma de uma latência, elas não estão totalmente presentes. Não é isso? Então, isso é a diferença do latente e o patente. Patente é o que já está na sua cara.
latente é aquilo que pode saltar do fundo e aparecer a qualquer momento. Né? Então, o latente está associado também à palavra latejar. Quer dizer, a coisa não está parada no fundo. Ela está viva, ela está latejando lá no fundo e pode aparecer a qualquer momento. Se não houvesse esse latejamento das intenções com as quais nós falamos, se aquilo fosse apenas um depósito estático de coisas, isso não seria atualizável, porque precisaria uma força externa para atualizá-las. Se você tivesse apenas essas significações guardadas como se fosse no armário, bom, a coisa não sai do armário sozinha, alguém precisa puxá-la. Mas se ela está viva e querendo saltar, ela salta. Então, esse caráter meramente potencial da intenção significante revela-nos que na comunicação habitual as funções expressiva e comunicativa da linguagem, Carl Bühler, prevalecem amplamente sobre a função denominativa. Isso é outro elemento fundamental para entender o que eu estava dizendo no começo sobre as opiniões das pessoas. Isso quer dizer que, quando você fala com uma pessoa, os objetos dos quais você está falando não se manifestam integralmente, eles permanecem latentes. Então, o que você sabe do objeto corresponde àquilo que Carl Bühler chamava a função denominativa da linguagem. Quer dizer, o de mencionar e descrever coisas, objetos, fatos, situações. Mas existem duas outras funções, que são uma expressiva, quer dizer, você manifestar um sentimento, e a função apelativa ou comunicativa, que é de você agir sobre o outro. Então, você vê que o que quer que você diga, você já está agindo sobre uma outra pessoa. Isso é fatal. E algo dos seus desejos, intenções, você também está manifestando. Digo, mas e o objeto? O objeto permanece latente. Ele só aparece se convocado a isto. Então isso quer dizer que está na cara que na comunicação diária as funções expressiva e apelativa predominam. A função denominativa só entra em ação quando convocada a isso. Por exemplo, se você tiver que esclarecer algo mais a respeito do que você está falando. Então, a sua atenção se volta da comunicação e apelação para o objeto. Mas a filosofia analítica pretende suplantar as imprecisões da linguagem corrente, explicitando até o extremo limite as intenções e significados latentes e submetendo-os à crítica filosófica. De em primeiro lugar, isto é possível? Não, isto é incompatível com a própria natureza da linguagem. A latência das intenções é um elemento permanente da linguagem. Você não pode aboli-la, falando, agora eu vou definir os meus termos, cada um até o último. Então, bom, você pode até definir o objeto, mas a cada momento você vai se referir a ele sob um certo aspecto. E você não pode definir de antemão qual aspecto você vai ressaltar. Portanto, o que você diz a qualquer momento terá sempre alguma conotação diferente que não está dada na própria definição do objeto. Ademais, o que é uma definição? A definição é só a expressão de uma essência. O que é a essência? É aquilo que uma substância é de modo permanente e independentemente dos seus acidentes. Mas existe no mundo alguma coisa que seja independente dos seus acidentes? Não. Então, se você define todos os seus termos até o fim, você só está falando de essências e não de coisas reais. Então isso quer dizer, uma linguagem perfeitamente clara seria a maior confusão de todos os tempos. Nós nos entendemos por que a nossa linguagem não é totalmente clara. E por que nós temos essa troca de latências. Entendeu? Como é que vamos adotar agora uma linguagem científica em tudo, vamos definir todos os tempos. Você vai criar uma confusão nos infernos. Agora, a coisa é até pior, porque, ver aqui, uma cadeia lógica não é conhecível de instantâneo no seu todo. Você fez um longo raciocínio, digo, bom, todos os passos do raciocínio estão presentes para você ao mesmo tempo.
Digo, só se você o simbolizar de alguma maneira. Então você faz, por exemplo, uma figura geométrica que condensa para você toda aquela cadeia de raciocínio. Aliás, a própria ideia de cadeia é uma analogia, você produz uma analogia com a cadeia de raciocínio, uma sequência. Então, os raciocínios têm uma sequência? Não, sequência é uma coisa espacial. Ou, pelo menos, é como a série dos números. Né? Mas um raciocínio é simplesmente uma série dos números. 1, 2, 3, 4, 5. Não, é outra coisa. Então isso quer dizer que se não fizéssemos esta mistura, esta confusão do espacial com o inespacial, nós não conseguiríamos falar. Né? Então por isso que a noção de uma linguagem perfeitamente clara é a mais confusa que existe. Veja, tudo que eu estou falando aqui o tempo todo, baseado no pressuposto de que vocês têm experiências similares às minhas. E podem reconhecer do que eu estou falando sem que eu precise atualizar tudo. Não é isso? Então, é isso que já dizia Platão. A comunicação humana é baseada, vamos dizer, numa persuasão racional, não numa prova integral. Né? Prova integral jamais termina. Né? Mas existe um certo núcleo de experiências comuns que me permitem apelar ao testemunho de quem está me ouvindo. E esse é outro, vamos dizer, preceito básico de toda a minha filosofia. Toda a possibilidade do conhecimento humano se baseia na confiabilidade do testemunho. Ninguém jamais tem uma prova integral do que quer que seja, sem apelar ao testemunho de quem quer que seja. Quando você cita, por exemplo, um trabalho científico, você diz, tal fulano em tal lugar demonstrou assim, assim, assim. Prove que ele demonstrou. Daí o sujeito lê o trabalho inteiro para mim. Eu digo, mas ainda tem esta objeção, tem aquela outra, tem aquela outra, tem aquela outra. Ou seja, precisa mais 400 trabalhos científicos para provar isso aí. Mas normalmente nós não precisamos disso. Por quê? Porque existe a confiabilidade. Então, sem a confiabilidade do testemunho, nenhum conhecimento é possível. Tá certo? Então, existe um elemento que não é de racionalidade lógica, mas de razoabilidade moral, por assim dizer, por trás de todo conhecimento. Mais ainda, qualquer aspecto que você atualize implica que você virtualize outros. Se você puxou um para frente é porque outros foram para o fundo. Né? Então, quando você revela uma coisa, você está ocultando outra. Mas você sabe o que você está ocultando. E se for preciso, você puxa isso que estava oculto e troca. O que está na frente vai para trás, o que está atrás vai para frente. Essa possibilidade é permanente na comunicação humana. Tudo que nós dizemos é assim. Né? Então, isso quer dizer, nós estamos nos comunicando. Não são dois computadores que estão trocando informações, são presenças humanas reais. Que têm uma liberdade interior, que têm, vamos dizer, uma responsabilidade moral, que têm uma capacidade criativa e que têm, sobretudo, uma comunidade de experiências comigo. Senão seria tudo impossível. Isso quer dizer que a ideia de você chegar a controlar perfeitamente os conhecimentos por um meio inumano, por exemplo, matematizar tudo, isso é totalmente utópico. Isso não vai acontecer nunca. E se acontecer, vai ficar mais confuso do que já está. Ou seja, uma das conclusões que nós temos é: não existe nada que possa nos preservar da responsabilidade moral no conhecimento humano. Nada. Não tem saída. Né? Então, muito bem. Eu vou continuar com isso na próxima aula.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.